Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar as bandas de Bollinger. Então, antes de tudo, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E então vamos começar aqui a análise, lembrando que eu estou na Binance e usando meu link aí para se cadastrar, que é o primeiro que estará na descrição, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, para esse exemplo aqui, eu venho na parte de trade dentro da Binance e vou selecionar o par BTC USDT. Ok, agora vou dar um zoom aqui no gráfico, lembrando que eu utilizo a versão TradingView, escala logarítmica e modo automático. Então, dei o zoom aqui. Então, para a gente, primeiramente, inserir as bandas de Bollinger, que foram criadas em 1980 aí por um homem chamado John Bollinger. É bem simples, basta a gente clicar aqui no topo superior em Indicador Técnico e a gente vai procurar aqui Bollinger. Lembrando que existem derivativos, né? Indicador de um indicador, que são esses outros aqui, mas a gente vai usar, nesse caso, bandas de Bollinger. Então, nós temos aqui, enfim, o indicador selecionado e ele vai funcionar como se fosse uma questão de uma média móvel, né? Tanto é que o padrão dele é um período de 20 e um multiplicador de 2. Então, se você colocar, por exemplo, um período de 40, vou dar um OK aqui, ele vai deixar mais suavizado, né? Porque ele vai se condicionar a períodos mais longos. Se você aumentar aqui o multiplicador, você colocar 20, né? Ele vai deixar a banda proporcionalmente mais larga e também não vai fazer muito sentido, né? Eu coloquei um valor alto aqui só para você dar uma olhada como seria mesmo. Então vou resetar aqui, voltar ao valor padrão. Deixa eu colocar 2 aqui embaixo. E como que funciona então esse indicador, como que a gente trabalha com ele, como que a gente faz aí a nossa operação com base nele. Claro que existem várias formas da gente trabalhar. Eu vou apresentar apenas como eu posso utilizar, como que eu faço especificamente, tá? Bom, então, primeiro, a gente tem que ter em mente que a banda de Bollinger não é o único indicador que a gente vai levar em consideração na hora de fazer uma operação. Não é só a banda de Bollinger. Mas um dos métodos de trabalho em relação à banda de Bollinger é, por exemplo, o candle, ele ultrapassou aqui a linha da banda de Bollinger, por exemplo, superior, tá? Ele ultrapassou. O segundo candle, que fechar dentro, a gente dá uma ordem, se ele foi para cima, né, no caso, a gente vai dar uma ordem de venda no fechamento dele, no caso, considerando uma reentrada, tá? Então, como que seria? Vou até desenhar aqui para ficar mais fácil, ó. Então, o candle, ele ultrapassou para cima e fechou aqui, né? Daí, o próximo candle, ele vem aqui para baixo. Daí você observa, ele fechou para dentro da linha, fez até uma sombra aqui, né? Enfim, daí o que você vai fazer? Você faria uma ordem de venda aqui, e a banda de Bollinger, ela tem 3 linhas, né? Ela faz uma venda, a gente faz uma venda aqui, com o alvo de recompra aqui na linha do meio. Então esse daqui seria o objetivo, e o stop é aqui, a gente posiciona aqui. Só que daí a gente tem que levar em consideração que, se o stop ele for maior do que o alvo de compra que a gente tem, eu não entro nessa operação. A gente não vai fazer essa operação aqui. É só se o stop ele for de fato menor do que esse movimento. Claro que eu também estou falando isso daqui sem considerar outros fatores. A primeira coisa que você tem que identificar quando você for fazer uma operação é se é um mercado de alta, tá indo para cima, ou seja, nós temos topos e fundos ascendentes, tá vendo? Então nós temos topos e fundos ascendentes, ou seja, esse topo é mais alto que esse topo é mais alto que esse, ou seja, estamos claramente em uma tendência de alta. Esse fundo é mais alto que esse fundo é mais alto que esse, assim sucessivamente. Quando estamos em uma tendência de alta, como que a gente faz? A gente compra aqui para vender aqui. A gente compra aqui para vender aqui. Certo? Agora, se a gente identifica uma tendência de alta, esse tipo de sinal aqui não vai valer pra gente, tá? Porque a gente está numa tendência de alta, a gente tem que primeiro comprar. Então, o que a gente busca?
esse sinal aqui de baixo. Então a gente vai primeiro vender na reentrada, por exemplo, esse daqui, ó, se a gente, ó, vamos supor que estamos em uma tendência de alta, aqui está embaixo na verdade, né? Mas daí, identificamos uma tendência de alta. Daí a compra seria aqui, o stop aqui embaixo dele e o objetivo é aqui em cima, tá? Então você pode ver que a operação até andou. De fato, a operação andou. Só que nesse caso aqui, o stop foi muito curto, tá? Então não foi possível realizar essa ação. Agora vamos pegar, claro que também aqui a gente está em tendência de baixa, né? Também a operação não seria feita por conta disso. Mas olha só, nesse momento aqui, a gente tem um candle que a gente faria a compra aqui mais ou menos, o stop estaria aqui embaixo mais ou menos e o objetivo aqui no meio. E se a gente ainda usou o trading stop, poxa, foi possível fazer aí uma operação até que interessante, né? 2% aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Ó, aqui você repara aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Ele até rompeu para baixo, mas ele já voltou dentro do mesmo candle. Então não é esse o objetivo. Já aqui é isso, tá? Se você identificou uma tendência de alta, então ele rompeu aqui para baixo. Daí um candle fechando aqui em cima. Qual o problema? A gente não tem a questão da linha, tá? Mas ainda assim, a gente poderia verificar a possibilidade de fazer a compra nesse momento para vender na próxima linha. O problema dessa operação em específico é que o stop está muito largo. A gente teria que ter um stop gigantesco. Na verdade, o stop até aqui embaixo. Isso também não faz sentido. Mas daí, é claro, a gente tem que sempre buscar as melhores oportunidades. Lembrando que aqui eu não estou nem analisando a tendência. Isso daqui é uma tendência de baixa. Então, a ideia é vender. Ó, aqui por exemplo, é interessante. Temos uma tendência de baixa, claramente. A gente teve um candle de entrada, um outro candle aqui, né? A venda seria aqui para buscar aqui embaixo. Aqui já é uma operação que é mais plausível. As bandas de Bollinger, elas também nos ajudam a entender o período de lateralização. Então, se a gente tem um período mais estreito, isso indica uma lateralização. Então você está vendo que a banda está vindo aqui, né? E ela começa a fechar. Isso significa claramente que podemos estar diante de uma lateralização futura. Nesse caso, ok. Aqui também, né? A gente viu uma abertura, ok. Daí de repente ela começou a se estreitar. Começou a fazer esse desenho aqui. Você está partindo para um período de lateralização. O que aconteceu aqui? Ela simplesmente está se abrindo. Então, nós temos um período que muito provavelmente vai funcionar assim, né? É um período de alta ou baixa, né? Nesse caso aqui, ele superou a banda de Bollinger e toda vez que ele supera, ele tende a voltar, a retrair para dentro dela. Claro que isso daí não é uma regra, né? Então, as bandas de Bollinger, elas lembram um pouquinho o RSI também, né? Deixa eu pegar o RSI estocástico aqui para você ter uma ideia. Então, ela também indica mais ou menos o período de sobrecompra e sobrevenda. Então, aqui o ativo está sobrecomprado, então é hora de vender. E se você for ver bem, a banda de Bollinger, isso eu estou olhando aqui no RSI estocástico, a banda de Bollinger também identificou isso, que o ativo está sobrecomprado. Então seria uma hora aí de vender. Então, lembrando, existem vários fatores que a gente coloca aqui na hora de fazer uma operação. Não é só a banda de Bollinger que a gente vai utilizar para operar. O que eu mostrei aqui foi só um método que é aplicado dentro de um conjunto de fatores. Então estuda bastante, treina bastante, olha bastante o gráfico para você entender quais são as melhores oportunidades e não saia operando aí à torta e à direito. Aprende a fazer análise, tá? Inclusive o link do meu treinamento vai estar aqui na descrição, além do link de cadastro na Binance, tem o link aí referente ao treinamento que eu desenvolvi, que te ensina renda passiva, trade, inclusive usando a própria Binance como exemplo. Então se você quiser conhecer, basta acessar aí, tá? Link da Binance e link do treinamento aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até mais.